Olá, amigos! Estamos aqui hoje mais uma vez para mais um capítulo do Pílulas de Confiança, do livro pelo Espírito Dias da Cruz, psicografia de Andrei Moreira, que foi um livro editado aí pela AME Editora de Minas Gerais. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esperança, mas antes disso vamos fazer a nossa oração, buscando a inspiração, a proteção do alto, a favor de que as nossas reflexões sejam realmente produtivas para o nosso coração e para nossa alma. Elevando nosso coração a Jesus, abrindo nosso pensamento, a nossa mente, para que os companheiros espirituais possam se aproximar de nós, aurindo-nos um sentimento de bonança, de plenitude, de equilíbrio, de paz e de amor. Na certeza de que nessa caminhada sempre seguimos amparados por aqueles que nos sucedem, por aqueles que nos dirigem, por aqueles que nos amam, sentindo no Senhor agora assim como um filho no braço de uma mãe carinhosa, que nos envolve e acolhe, trazendo-nos a sensação de proteção, de equilíbrio e de amparo nos momentos de maior dificuldade. Rogamos a Ti, Senhor, nesses instantes da vida, em que vivemos como num turbilhão de desafios, em que tantas vezes nos bate à porta o desespero e a desilusão, que o coração possa ser saciado pela água viva do Teu Evangelho, que a nossa fome possa ser alimentada pelo pão nutritivo do Teu amor. Que a Tua bondade infinita, Mestre Jesus, se achegue ao nosso coração e que nós possamos nos permitir sermos banhados e iluminados pela Tua misericórdia, na certeza, na fé duradoura, de que tudo passa, de que tudo transforma, de que tudo se renova, e que basta o coração, a mente e os olhos abertos, para que nós possamos, assim, enxergar a vida com otimismo e com esperança, a fim de usufruir das oportunidades que nos são dadas. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Então vamos à nossa leitura de hoje, e o título do nosso capítulo hoje se chama Esperança. Ouve, alma querida, o canto da vida que ecoa em teu coração, e a força da natureza renovadora ansiando por transformação. Tudo se encandeia de forma serena na criação, testemunhando a força de renovação que a tudo preside. Também o homem se insere no contexto da natureza como força estuante, viva, desejoso de harmonia e de serenidade. Após o golpe duro do machado, a árvore lança o broto vivo que prenuncia a esperança. Depois da tempestade destruidora, o solo absorve o excesso de água, deslocando-se para níveis úteis, profundos, fazendo novamente brotar a vida. De toda ferida aberta pela força da violência, virá também o recurso de saúde e equilíbrio, convidando o ser a uma nova etapa de amadurecimento. Por mais longa seja a estação da falta, ela será sucedida naturalmente pela abundância da fase seguinte. Também no campo psíquico, segue o homem rumo a níveis mais dilatados de consciência e de percepção de si mesmo e da vida. Uma encarnação nada mais é do que uma etapa ligeira no tempo multimilenar do espírito. E nesse contexto, as experiências de dor e sofrimento, ou da enfermidade, apresentam-se como recurso pedagógico que cederão naturalmente espaços a novas e maiores expressões no amanhã de esperança. Confia, pois, em ti mesmo e na vida, e renova-te agora no bom aproveitamento do tempo e da oportunidade.
Acredito que essa leitura venha em hora muito oportuna para a nossa reflexão e para o nosso pensamento. E eu acho lindo e ilustrativo quando a gente usa do exemplo da natureza como essa ferramenta de aprendizado, se nós nos permitirmos ser sensíveis e olhar com o olhar de poetas, né, para essa dinâmica da natureza, que assim como a árvore que é ceifada pelo machado, em outro momento brota do próprio tronco um novo ramo, o solo que às vezes é lesado aprofunda as suas águas de forma a brotar em uma nova fonte, assim como a ferida do corpo, que às vezes é feita pela violência do homem ou das intempéries, o próprio corpo, numa força natural, usa dos recursos para sedimentar e fechar aquele ferimento. A leitura hoje nos convida a essa reflexão sobre a renovação, de que tudo passa, de que tudo se transforma, de que tudo se modifica a partir do tempo, se nós temos em nós o sentimento de esperar com esperança. Esperança que é esse convite ao otimismo, alimentado por uma fé de que nada nos sucede sem a certeza, a vontade, a onipresença, a onisciência e a onipotência de um Pai, que é amor, justiça e bondade. Se assim a gente concebe, mesmo as maiores dificuldades que nós vivenciamos, com um sentimento de esperança, que é um sentimento também ativo, de esperar, fazendo algo para que as coisas se transformem e venham a se suceder de uma forma melhor adiante, nós nos harmonizamos no sentido de pensar que algo de positivo pode ser apreendido, pode ser tirado, mesmo das situações mais conflituosas. Porque nesse sentido a gente desconstrói a visão, mais uma vez, de punição e de castigo para uma visão de uma pedagogia que, por mais que nós às vezes não compreendamos totalmente o seu contexto, se a gente se alimenta por essa fé e esse sentimento de esperança, muitas das vezes aí nutrido com a certeza da existência após o fim do corpo físico, que é a nossa verdadeira morada, o plano espiritual, tudo aquilo que a gente vive enquanto materialidade, enquanto encarnação física, de alguma forma sofre uma certa atenuação, ou perde um pouco a importância no sentido do sofrimento, no sentido das dificuldades, porque a gente consegue trazer para o coração essa certeza de que existe realmente uma finalidade que é boa, justa e amorosa para conosco e que cumpre aí os desígnios do nosso Pai. Nesse sentido, a leitura nos convida então a confiar. E é justamente esse sentimento de confiança, de que nada foge à vontade de um Deus bom, justo e amoroso, que nos faz nutrir o sentimento de esperança. E a esperança é realmente como uma semente que se regada com sentimentos, virtudes, esclarecimento, posturas e confraternizações elucidativas que nos trazem e nos renovam como um alimento que é necessário, como um adubo que é necessário. Essa semente cresce, germina, se torna uma grande árvore e então produz frutos para alimentar a nós e aos outros. E eu acho que nada mais importante nesse momento que a gente atravessa de humanidade, enquanto coletividade, do que nos alimentarmos de esperança, no sentido de que podemos sim entender as dificuldades e pensar aí no momento difícil que a gente atravessa, sem criar uma visão às vezes utópica que recusa a realidade que nós estamos, mas viver essa realidade dentro de uma possibilidade positiva o máximo que nós pudermos, tentando extrair aí o aprendizado que cada lição, que cada vivência, que cada situação tem a potência de nos trazer. Fica esse então o convite da reflexão da leitura de hoje, lembrando que no fim da leitura a gente deixa marcada essa frase:
Confia, pois, em ti mesmo e na vida, e renova-te no agora, no bom aproveitamento do tempo e da oportunidade. Então, que nós possamos fazer um bom aproveitamento do tempo de agora que nós estamos vivendo e da oportunidade de agora que nos está sendo dada, de crescimento, de aprendizado e de renovação. E é com esse sentimento, então, de esperança que nós vamos terminar o nosso encontro de hoje, elevando nossa prece, nosso coração, nosso sentimento, mais uma vez a Deus, agradecendo a oportunidade da existência e da nossa vida. Respirando profundamente, nos permitindo viver o momento agora, sem as distrações do mundo físico, sem as distrações dos problemas cotidianos, nos permitindo de uma forma sincera sermos agasalhados, envolvidos por essa energia paternal que parte desse Criador, que a todos nós conhece na mais profunda intimidade e que por nos conhecer tanto nas nossas virtudes, tanto nas nossas potencialidades, nas nossas aquisições, mas também nos conhecer nas nossas fragilidades, nas nossas deficiências e nas nossas imperfeições, nos ama incondicionalmente. Sem porquês, sem senãos, sem pedir nada em troca, a não ser a nossa propensão a sermos felizes, a nos melhorarmos, a sermos cada dia melhores e a vivenciarmos um mundo de mais amorosidade e de mais fraternidade. É com essa certeza, Senhor, que agradecemos a Ti a oportunidade do dia de hoje e rogamos que cada um de nós, nesse instante, possa colocar à disposição mentalmente aquilo que de melhor carrega no seu coração, como uma semente cheia de vida e de potência, a ser plantada e replantada nos jardins aonde sejam mais preciosas, nos jardins aonde sejam mais merecedoras e nos jardins aonde sejam mais necessitadas. Que sejamos instrumentos de luz, de amparo, de amor e que sigamos sempre em frente. E hoje mais ainda do que ontem, esperançosos de que tudo passa e de que tudo há de seguir para o nosso crescimento, para a nossa melhoria e para a nossa felicidade. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.